Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas saiba que é hora de aprender renda fixa. Meu nome é Lucas Santiago, eu sou especialista em investimentos e no vídeo de hoje uma das perguntas que eu mais recebo, uma das perguntas mais frequentes, uma das coisas que o pessoal mais quer saber. Lucas, como diversificar a minha carteira de investimentos? Quer aprender a diversificar sua carteira de renda fixa da maneira correta, da maneira que vai te trazer segurança, sim, e vai te trazer muito mais rentabilidade na sua carteira de investimentos? Então não sai daí, é logo após a vinheta. Gente, eu já falei para vocês, já trouxe estudo mostrando para vocês que, vou dar dois exemplos aqui. Diversificar a sua carteira de investimentos em renda fixa, colocando vários ativos de crédito privado em micro ou em mini exposições, isso vai diversificar a sua carteira, vai mitigar o risco? Claro, obviamente não vou correr aquele risco específico de cada ativo, mas vai fazer a minha carteira render muito próximo ao CDI. Gente, você quer sua carteira render próximo do CDI? Compra LFT lá no Tesouro, compra o CDB de liquidez diária, tá bom? Não fica correndo micro riscos na sua carteira, colocando vários ativos de crédito privado, achando que isso vai trazer uma boa rentabilidade, porque você está comprando boas taxas, tá bom? Porque os ativos são isentos de imposto. Cara, não vai. Isso vai fazer sua carteira render muito próximo ao CDI e você não vai nem entender por que é que isso está acontecendo, mas eu estou te falando agora. Você coloca vários ativos na sua carteira de investimentos, vários ativos de crédito privado, você vai fazer sua carteira render muito próximo ao CDI. Outra maneira que fazem muito, colocar os três indexadores ao mesmo tempo na sua carteira. Eu compro pré, eu compro pós, eu compro inflação. O discurso é sempre, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente acompanha a variação do CDI, porque a gente não sabe como é que ela vai se portar, e a gente acompanha, né, protege a sua carteira da inflação, a gente garante o risco real. Gente, papinho de assessoria, papinho de consultoria, tá bom? Isso aqui não funciona. Se você quer fazer isso daqui na sua carteira, faça, vai ver a sua carteira render muito próximo ao CDI. Você quer fazer isso? Você quer que sua carteira renda próximo ao CDI? Então não fica correndo esses riscos separados, fica pegando esses ativos. Gente, compra então a LFT lá no Tesouro, compra o CDB de liquidez diário, sua carteira vai render próximo ao CDI, vai ter uma segurança muito maior, tá bom? Não vai ter esses riscos e vai render próximo ao CDI. Agora, quer fazer sua carteira render mais que o CDI? Quer entender como é que eu faço isso? Quer extrapolar os ganhos da sua carteira de investimentos, as taxas que você contratou, quer ganhar mais do que elas? Olha, contratei IPCA mais 6, no ano o IPCA foi 5%, 5 mais 6 daria 11, quer fazer sua carteira render 20, 25, 30%? Quer saber como é que você faz isso? Você precisa entender como diversificar a sua carteira de investimentos em renda fixa da maneira correta. E eu vou dividir esse vídeo em 3 etapas. Vou te explicar como compra o pré, como compra o pós e o IPCA+. Vou te dizer quais são os momentos de fazer essas compras e quando é mais vantajoso estar colocando isso na sua carteira de investimento. Lembrando que você não deveria ter os 3 ao mesmo tempo, não deve ser essa a sua estratégia. É claro que na parcela de manutenção, gente, exclui a parcela de manutenção. Lucas, o que é parcela de manutenção? É aquela parcela da sua carteira que você pode usar a qualquer momento. Em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, em 4 meses. É isso que você quer? Você precisa desse dinheiro? Tudo bem, não tem problema. Esse ativo é sempre um pós-fixado com liquidez diária para você poder utilizar a qualquer momento sem ter penalidade na hora de fazer essas saídas. Agora, na parcela de multiplicação, investimento é longo prazo. Já falei várias vezes, vou falar sempre, todo vídeo, se for necessário, vou falar investimento é longo prazo. Então, 5, 10, 15, 20 anos. Isso é investimento, isso é longo prazo. Nós vamos começar a ser investidores agora. Se vocês já são investidores como eu há um bom tempo, a ideia é que a gente seja investidor até o resto, até o final das nossas vidas. Então, investimento sim é para o longo prazo, claro que para utilizar esse patrimônio em nosso benefício que a gente gosta da nossa família, tá certo? Então vamos lá. Esse primeiro ativo, ele é o pré-fixado. Lucas, quando comprar o pré-fixado no Brasil?
Pré-fixado. O que é pré-fixado? Sempre aquele ativo que tem uma taxa nominal bem estabelecida. Eu sei o quanto é que eu vou ganhar. O pré é aquele ativo que me traz previsibilidade, ele me traz segurança, eu sei exatamente o quanto ele vai render. Pré-fixado é uma estratégia que a gente vai precisar adotar na nossa carteira com emissões bancárias e não tem problema nenhum. O pré-fixado é melhor utilizado na nossa carteira de investimentos para levar até o vencimento, seja ele para 5 anos, para 4 anos, para 3 anos, tá bom? Esses são os vencimentos aí que a gente vai conseguir encontrar em emissões bancárias. É claro, tem mais curtos, não recomendo que você faça isso, recomendo que você trave a sua taxa por um período mais alto, principalmente se estiver naquele patamar ali próximo de 14%, de 15%, tá bom? Que a gente já não encontra muito nesse momento que eu gravo esse vídeo, mas no ano passado, por exemplo, tinha bastante disso daí. Por que levar até o vencimento, Lucas? Primeiro, o ambiente das emissões bancárias não permite você fazer uma saída antecipada transparente. Então, não usa a emissão bancária para fazer marcação ao mercado. Em segundo lugar, duration baixo, não marca. Então, se não vai marcar na curva, não vale a pena fazer essa estratégia. Estratégia de saída de curva é sempre com o IPCA+, que é o nosso próximo ativo. Quando comprar o IPCA+, no Brasil? IPCA mais 6, aqui é a régua. IPCA mais 6, está próximo de IPCA mais 6? 5.8, 5.9, 6.1, 6.2. Você precisa estar colocando esse tipo de ativo na sua carteira de investimentos. Principalmente ativos lá do Tesouro, tá bom? As NTNBs, principalmente as principais e as de vencimento mais longo, 2045, 2055, é isso aqui que vai fazer a sua carteira render muito mais que a taxa que você está contratando. Se você acha o IPCA mais 6 uma taxa muito boa, e eu acho também, e na verdade não é que eu acho, ela é uma taxa muito boa, cara, imagine ganhar 2, 3, 4, 5, 6, 10% a mais do que essa taxa que você está contratando. E esse tipo de ganho você só consegue ter na sua carteira se você fazer uma saída antecipada dos seus ativos. Então o IPCA mais, rondando o IPCA mais 6, fantástico. Abaixo do IPCA mais 5,5, eu já não compro mais na minha carteira de investimentos. Por quê? Porque eu quero ativos que marcam bastante, tá bom? Agora, se você for levar os IPCA mais até o vencimento, porque é uma estratégia obviamente plausível, pode ser feita também na sua carteira de investimentos. Se é isso que você quer, Lucas, eu gosto de comprar e levar até o vencimento, não gosto de ficar mexendo na minha carteira. Não tem problema algum, tá ótimo. Simplesmente compre taxas mais altas. Agora, para levar até o vencimento, eu acho que o IPCA mais 5 para cima são taxas muito, muito boas aqui no Brasil. Agora, 5,5, por quê? Porque mais 5 já fica mais difícil de marcar, porque já fica mais difícil encontrar aquele IPCA mais 4,5, IPCA mais 4, 3,5 no Brasil para fazer uma boa marcação. Então, do 6 até o 5, por exemplo, já é uma excelente marcação. Do 6 até o 4,5, uma marcação fantástica. Do 6 ao 4, fantástica. Agora, do 5 até o 4, já não é uma marcação tão fantástica assim, tá certo? E é mais difícil disso daí ocorrer, desses nossos ativos estar pagando IPCA mais 4, IPCA mais 4 baixo. Já são taxas mais difíceis da gente encontrar, principalmente no Tesouro Direto. Então, você já vai ter percebido aqui que pré e IPCA mais, sempre quando o juros estiver mais alto, as taxas estiverem mais altas. Logo, eles são compros sempre no mesmo momento. Lucas, posso dividir a minha carteira entre IPCA mais e pré-fixado? Pode, não tem problema algum. O que eu faço? Eu sempre conto a minha estratégia aqui para vocês. Eu só compro o IPCA mais, duration mais alto. Por quê? Porque eu sei que ele vai render mais do que o pré-fixado. Mas, Lucas, eu sou um cara que gosta de ter essa taxa pré-fixada na minha carteira. Eu gosto de ter ativos para levar até o vencimento com essa previsibilidade, com essa segurança, sabendo que eu vou receber aquela taxa que eu contratei. Ótimo, não tem problema algum. Faça suas compras, divide aí no IPCA+, no pré-fixado, compra só o pré, não tem problema. Só compre esses ativos nos momentos de taxas mais altas. Pelo amor de Deus, não compre esses ativos em taxa baixa. Você não quer pré-fixar sua carteira no momento de taxas mais baixas. Você não quer travar os seus ativos em taxas mais baixas. Você não quer aquele ativo pagando 9% para 5 anos, 8% para 5 anos. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso na carteira de vocês, tá certo? Agora, quer ganhar mais, quero correr um risco a mais, quero ganhar muito mais? Aqui, ó, o IPCA+, é o ativo que vai te dar
essa possibilidade, que é ganhar 20, 25% no ano, o IPCA+, ele vai te possibilitar isso daí. É claro, você vai ter que aguentar a volatilidade desse título. É aguentar ver 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 7 meses de rentabilidade negativa na sua carteira, por exemplo, não tem problema algum. A marcação do Tesouro é aquela marcação mais justa, é a marcação a mercado, ele mostra exatamente o quanto vale o seu ativo e não o quanto ele valeria se hoje fosse o vencimento, que é o que a gente chama de marcação na curva. Então, exemplo para vocês, a minha carteira de investimentos no ano passado ela rendeu 24%, rendeu, foi muito bom, foi fantástico, mas 7 meses foram de rentabilidade negativa, foi amargando ali um prejuízo, digamos assim, mas como eu não realizei, então não tinha aquele prejuízo. E, como eu falo, foco no longo prazo, não fique olhando sua carteira todos os dias, tá? Toda semana, eu mesmo quase não olho a minha carteira, é uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, tá bom? Sempre que eu vou fazer os meus aportes, aí eu sou obrigado a abrir o aplicativo e olhar quanto tá rendendo a minha carteira, mas, gente, eu não me preocupo com isso e você também não deveria se preocupar. Para conseguir rentabilidades mais altas, você precisa estar focado, olhando sempre nos horizontes mais longos. E por último, eu vou falar do pós-fixado. Ele é um indexador de pensamento mais contraintuitivo. Ele é mais difícil de entender quando é que eu devo estar comprando um pós-fixado para minha parcela de multiplicação. Tá bom? Para parcela de manutenção, sempre um pós. É essa classe de ativo que você vai usar na sua carteira de investimentos para aquele ativo que você quer resgatar daqui 1 mês, 2 meses, 3, até 1 ano, coisas desse tipo. Parcelas mais curtas, reserva de emergência, reserva de oportunidade, se você faz, ela tem que estar no pós-fixado para você conseguir resgatá-lo a qualquer momento sem ter aquela penalidade. Nos últimos 2 anos, a gente viveu um patamar de alta da nossa taxa de juros ali, 13,75%, foi uma taxa de juros bem alta que a gente ficou rondando ali acima dos 13% por um período próximo aí de 2 anos, tá? Nesse período, o que eu mais via era cliente, quando eu era assessor de investimentos, cliente querendo comprar pós-fixado. Por quê? Porque ele quer comprar o CDI nesse momento. Gente, esse não é o momento de comprar o CDI. E eu te explico por quê. Nesse momento de taxas de juros mais altas, você vai encontrar para ativos mais longos, para ativos de 3, 4, 5 anos de emissão bancária, por exemplo, 120% do CDI. São as taxas mais altas. E vai estar bem apertado para encontrar um 120. Vai ser 118%, 119%, 120% do CDI. Vai ser mais ou menos essas taxas. Lembrando, vamos fazer um parêntese rapidinho, a estratégia de pós-fixado também vai ser feita com emissões bancárias, sempre com emissões bancárias para você conseguir essas taxas de percentual do CDI mais altas. Está lá no Tesouro o ativo que vai pagar o CDI, vai pagar a Selic, ele vai sempre pagar 100%, tá bom? Então não vai conseguir encontrar mais. Então, emissões bancárias para pós-fixados. Então vamos voltar. Os clientes queriam sempre ativos do tipo percentual do CDI, porque eles estavam escutando na mídia, vendo na mídia de mercado, no noticiário, no jornal, o tempo todo que o CDI estava alto, a Selic estava alta, a taxa de juros estava alta, a renda fixa estava pagando bem. Então eram esses ativos que eles procuravam naquele momento. E, gente, não é esse ativo para ser compra nesse momento. Por quê? Porque aqui você vai travar sua taxa por 5 anos, por 4 anos, no 120% do CDI. Ao passo que quando essa taxa de juros abaixa, a gente chega em patamares de taxas de juros mais baixas, nesses momentos aqui de baixa, você vai encontrar uns 130% do CDI, 135%, 140% do CDI para esses períodos de 3, 4, 5 anos. Então esse é o momento de fazer essas compras. Por quê? Porque eu compro aqui na baixa e já expliquei para vocês que o ciclo de política monetária, já expliquei para vocês que a política monetária ela é cíclica, tá? A economia ela é cíclica, então essa taxa de juros vai tornar a subir. E quando ela voltar aí a ser 10, 11, 12, 13%, você vai estar carregando um ativo pagando 130%, pagando 135% CDI na sua carteira de investimentos e não o 120%. Então, para a parcela de multiplicação, o pós-fixado tem que ser compro nesse momento aqui, tá? No momento do patamar de baixa da nossa taxa de juros. E por isso eu digo que ele é mais contraintuitivo. Sempre no patamar de alta da nossa taxa de juros, a gente vai ficar escutando que a renda fixa está pagando bem, a gente vai ficar escutando que as taxas de juros estão altas, a taxa de juros no Brasil está alta, os ativos pagando
percentual do CDI estão rendendo bastante, tá? Então a gente vai querer comprar nesses momentos impulsionados, principalmente por esses noticiários que a gente está sempre recebendo, sempre acompanhando, tá? Então muito cuidado com isso. O pós-fixado para parcela de multiplicação ele deve ser adquirido ali no patamar de baixa da nossa taxa de juros, tá? E sempre feito com emissões bancárias. Então eu vou mostrar aqui ao meu lado agora o que eu chamo de o mapa da renda fixa. E no mapa da renda fixa eu trago quais momentos você deve estar comprando o pré, o pós e a inflação na sua carteira de investimentos e quais são os alcances ali de taxa, tá bom? Então, pós-fixado, sempre feito com emissões bancárias e deve ser compra ali quando você vê os pós-fixados pagando acima de 125%, 130% do CDI. Abaixo de 120 a gente já não quer mais fazer essas compras, por quê? Porque vai ser momento de estar comprando o outro lado, que é o pré ou o IPCA mais. IPCA mais, taxas de juros rondando o IPCA mais 6%, cara, fantástico. Faça essas compras, não perca esses momentos, pelo amor de Deus, não perde esses momentos. Por quê? Porque eles vão demorar para voltar. E aí você vai falar, poxa, deveria ter comprado mais naqueles momentos porque a taxa realmente estava mais alta, eu conseguia retornos mais altos na minha carteira. Então você vai ficar órfão daquela rentabilidade ali e ela só vai voltar depois dessas taxas, tá certo? E o pré-fixado? O pré-fixado ele vai ser adquirido sempre no mesmo momento do IPCA+, já falei para vocês, sempre feito com emissões bancárias também, vai ser aquela taxa ali próxima dos 14%, dos 13% de rentabilidade, ótimo. Prefira levar esses ativos até o vencimento, assim como o pós-fixado também é uma estratégia para levar até o vencimento. Agora o IPCA+, é a nossa parcela da estratégia que a gente vai fazer para fazer saída antecipada, para fazer ganho de curva. Então vamos fazer com ativos do Tesouro, sempre com ativos do Tesouro, ativos de duration mais longo, 45, 55, 50, tá? Esses ativos de vencimento mais longo e adquiridos a essas taxas próximas de IPCA mais 6 vão nos dar rentabilidades fantásticas. O mapa da renda fixa mostra aqui desenhadinho para vocês os momentos. É claro que olhando o passado é muito fácil de identificar isso, tá? Mas a gente consegue sim identificar esses momentos se a gente pegar esses históricos de taxa que eu estou colocando aqui para vocês. Se vocês seguirem esses históricos de taxa, vocês vão conseguir rentabilidades fantásticas na carteira de vocês, tá certo? O que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Não se esqueça de deixar o seu like, de mandar para o seu amigo que está diversificando a carteira dele da maneira errada, para o seu pai, para sua mãe. Oi pai, ou mãe, sabia que a maneira de diversificar sua carteira de renda fixa não é essa maneira aí de ficar comprando vários ativos, de ficar comprando indexadores diferentes no mesmo momento? Manda para eles, manda para todo mundo que você achar que é interessante aí, tá bom? Gente, valeu e eu fui!